Olá pessoal, boa tarde. Hoje iremos dar continuidade à aula prática que eu tinha prometido para vocês, que é em relação à validação de mapas acústicos. Em primeiro momento, cabe salientar que essa aula ela é em relação ao método de regressão linear para a validação dos mapas, fazendo o estudo da análise de resíduos. Adicionalmente, devo lembrar que existe aquela abordagem em relação ao limite máximo entre a diferença do valor medido e o simulado. Todavia, você vai ter que, nessa abordagem, referenciar-se às normas específicas, as quais vocês estão utilizando como base para tratar esse resíduo. Só que tem que ficar claro que essa abordagem ela vai depender especificamente do tipo de norma que você está aplicando e da ponderação que você está aplicando em relação ao seu tipo de aplicação, seja ela ambiental, industrial, aeroviário, ferroviário, e por esse motivo eu não vou estar adentrando a ela especificamente, porque o que eu poderia indicar para vocês seria a norma portuguesa, que eu irei deixar em anexo em algum momento, e ela vai tratar sobre essas ponderações específicas a depender dos seus casos. Então, aqui, em relação ao nosso método, primeiramente, eu estou apresentando para vocês 3 situações práticas de mapas acústicos dos artigos que nós já publicamos no decorrer do tempo. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo, que é uma aplicação ao mesmo tempo industrial e residencial, ou seja, acústica ambiental e industrial combinados. O primeiro ele é somente acústica ambiental, considerando os efeitos das fontes como tráfego rodoviário. E esse outro aqui é o artigo que ele trata sobre a validação de mapas de ruído no contexto industrial, que você vai ter uma fonte que foi considerada como indústria e essa propagação, né, da poluição sonora ao entorno da comunidade e os níveis de pressão sonora associados a ele. Então, como que vai funcionar hoje especificamente? Eu irei fazer com vocês apenas os dados do primeiro artigo, iremos fazer 2 abordagens que eu vou apresentar, e cada uma dessas abordagens não existe uma melhor do que a outra, é apenas se você não tiver as configurações adequadas, por exemplo, do software Excel. Primeiramente, a gente vai ir aqui em arquivo, que é a configuração inicial do software Excel, opções avançadas, vamos em suplementos. Indo em suplementos, vamos aqui em gerenciar suplementos do Excel. Você vai ter que clicar em Ir e iremos escolher a opção de ferramentas de análise. Por configuração padrão, essas opções elas não estão configuradas, mas no nosso caso nós iremos precisar dela para a segunda abordagem que será apresentada ao decorrer dessa aula. Esperando o Excel configurar certinho. Vocês agora, para ativar essa opção, talvez alguns computadores terão que reiniciar, mas de maneira geral não precisa. Vocês vão aqui em Dados, e essa opção de análise de dados ela vai estar disponível agora. Entretanto, vamos adentrar a nossa primeira abordagem, que ela vai ter uma visualização gráfica melhor. Então você foi lá, fez suas medições, você vai ter o nível medido e o nível simulado. Com o nível medido e o nível simulado, nós iremos criar a curva de regressão padrão, né, usando o método da regressão linear. Esses dados extras aqui, ele é apenas, por exemplo, a composição de motos, veículos leves e veículos pesados. Mais à frente, se vocês quiserem fazer uma relação para verificar qual que é a preponderância entre veículos leves, pesados e motocicletas sobre o ruído medido, é interessante também realizar essa análise. Mas no momento a gente não vai fazer ela, que a gente está interessado especificamente na validação dos mapas de ruído. Então iremos selecionar os dados, e aqui no caso nós temos 66 pontos de medição. Você vai vir em inserir, que a gente vai realizar uma plotagem do tipo de dispersão, vai vir em gráfico, dispersão, a primeira opção. Com isso nós já vamos ter um primeiro gráfico do nosso sistema. Vamos dar um zoom aqui no gráfico e já colocar as configurações nele adequadas. Inicialmente, esse gráfico não nos apresenta muita informação. Você vai indicar aqui, só mudar o layout para colocar a legenda, colocar tudo organizado. Selecionando o layout, o título dos eixos. As unidades são muito importantes, né? No eixo X, eu estou fazendo isso aqui justamente para colocar
referência nesse ponto. Nós sempre teremos o valor do nível de pressão sonora ponderado medido no eixo X, e no eixo Y vai ser o nível de pressão sonora equivalente, né, o LEQ, simulado. O simulado ou calculado, ele foi feito em relação a quem? Em relação ao nosso software de mapeamento, seja o SoundPlan, seja o Predictor. Vamos configurar o espaçamento dos eixos, né, para fazer uma representação. Como estamos buscando uma regressão linear, o ideal nesse caso aqui, para uma curva de calibração, é você colocar os mesmos limites, tanto de variação no eixo X, no eixo Y. O que isso quer dizer? Você vai aqui em formatar o eixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, de 50 a variação até 80 no valor do LEQ medido. Então, já alterou. E no LEQ simulado vai da mesma forma. Editar o eixo. Vamos aqui editar o eixo, que não apareceu. Formatar o eixo. Então, de 50 a 80 também, o nosso nível de variação. Já conseguimos identificar os nossos pontos, mas ainda não temos ideia suficiente para verificar se esse mapa está devidamente calibrado. Para introduzir de maneira mais simples a primeira curva de validação da nossa regressão linear, nós podemos clicar nos dados duas vezes e vamos aqui adicionar o elemento gráfico, colocar a linha de tendência. Estamos interessados no que inicialmente? Na linha de tendência linear. Então vamos colocar aqui a opção linear. Essa aqui já é a nossa linha de regressão. Todavia, não temos ainda o contato com os valores propriamente da equação e do coeficiente de correlação linear. Vamos clicar sobre a linha, formatar a linha de tendência e colocar exibir a equação do gráfico e também exibir o valor do R². Vou colocar aqui, aumentar um pouco a letra, vai ficar melhor a visualização da gente. Então, ó, 20, tamanho da fonte da letra 20. E esse aqui já é a nossa primeira representação do modelo. Ele está dizendo que o nível simulado, Y, que está associado ao LEQ simulado, vai ser função do LEQ medido. Em que medida? Ele vai ser 0,90,75, o valor medido, somado com o intercepto linear. O coeficiente de correlação linear, no nosso caso aqui, podemos verificar que ele deu um valor de 0,91. Esse é um valor muito alto. E ele é considerado bom. Feito essa primeira validação, você pode querer realizar alguma predição para um nível de pressão que não foi alterado, que não foi medido. Então, ele vai ser tratado como Y'. Como que o Y' ele vai ser calculado? Você pode simplesmente fazer. Vai ser igual ao valor de X, que sempre é o medido, vezes o nosso coeficiente, que foi quanto? 0,975, mais o coeficiente linear, 5,63.9. Então, aqui nós estamos obtendo a estimativa do modelo. Então, a gente vai avaliar todos os pontos de interesse até aqui o final. E nós temos a estimativa do modelo. Com a estimativa do modelo, nós podemos calcular o resíduo. Mas quem é o resíduo? O resíduo vai ser a diferença entre o valor que foi medido e o valor que foi simulado. Atentem ao seguinte, nós estamos tratando aqui como se fossem medições lineares, porque o nosso contexto é de validação. Para sermos mais puritanos, deveríamos considerar uma transformação para a escala do Pascal e do Pascal de volta. Só que isso não vai trazer informação porque nós estamos querendo um nível de variação e verificar se nossos resíduos estão numa distribuição normal ou não. Então, por esse motivo, a gente está simplesmente calculando as diferenças lineares. Quando eu digo diferença linear, eu estou simplesmente falando que eu estou tirando a diferença normal. Por exemplo, 70,9 subtraído do valor 69,98. Então, vai dar uma diferença de 0,92. Então, isso tem que ter um ponto muito claro. Nós não estamos trabalhando aqui com as diferenças em decibéis. Então, esse aqui é o nosso gráfico de resíduo. O gráfico de resíduo ele pode dar alguma informação interessante para a gente. A gente pode ver qual foi o maior. Por exemplo, aqui tem a diferença entre o medido e o simulado foi 1,4. Então, quer dizer que está um valor muito baixo. Diferenças de até 3 decibéis estão ok, são os valores não significativos. Acima de 10 decibéis, aí já quer dizer que a sua medição ou a sua simulação está com uma diferença tão significativa que alguma coisa está extremamente errada. Então, para a gente visualizar aqui, por exemplo, a plotagem dos resíduos, a gente pode plotar ele no gráfico de dispersão. Mas será que a gente vai ter uma quantidade de informações adequada? Então, esse é o nosso gráfico de dispersão. Dispersão em relação ao resíduo.
Se nós fizermos aquela análise conforme a aula anterior e vamos verificar, o resíduo está apresentando alguma tendência de só crescimento ou só decaimento? Não. Então, esse já é o primeiro fato que ele mostra que ele está independente da variável de resposta, que no nosso caso aqui é o valor simulado. Além disso, o nosso resíduo está apresentando algum tipo de não linearidade clara? Não, a gente não está vendo nenhum tipo de linearidade. Pelo contrário, ele está tendo uma dispersão praticamente uniforme em relação a esse nosso dado. Então, mais uma vez, está demonstrando que o nosso mapa de ruído ele foi validado corretamente. Ou seja, esses valores que nós estamos visualizando na nossa curva, ele vai corresponder a esse mapa de ruído que está bem validado. Né? Então, ele está conseguindo representar a realidade, a gente pode fazer estimativas através dele. Agora, outra questão. Nós podemos vir e fazer essa análise do resíduo para o teste de normalidade. O teste de normalidade ele vai depender do seu tipo de aplicação, mas de maneira geral, você pode usar o teste de Smirnov Kolmogorov ou o teste de Safiro para verificar a normalidade. Visualmente, você já pode verificar da seguinte forma. Você pode selecionar os dados do seu resíduo. No Excel, ele te dá a opção de colocar aqui e inserir gráficos. Você pode colocar gráficos recomendados. Isso aqui é apenas a título de visualização. Vamos em todos os gráficos e ele vai ter a opção aqui de histograma. O histograma ele já vai dar uma noção para a gente como que esses dados dos resíduos eles estão variando. E uma curva normal... ele tem que estar aproximadamente como se fosse aquele chapéuzinho, né? Ou seja, a curva gaussiana. Se nós verificarmos aqui em relação ao resíduo, sim, praticamente ele está uma distribuição normal. Isso aqui é graficamente, né? Então, esse aqui é o histograma. É o histograma dos resíduos. E a gente já vai ter uma visualização legal que nosso mapa está validado. Nós também poderíamos fazer o quê? Ir em cada um desses valores aqui do resíduo e comparar com o valor máximo, por exemplo. Se nós colocamos que o valor máximo tolerado é 4,5. Então, esse 4,5 quer dizer o seguinte, o nosso resíduo em módulo ele não pode ser maior do que 4,5. Se em algum ponto aqui ele for maior que 4,5, isso quer indicar que o nosso mapa provavelmente não está validado dentro da condição que foi inicialmente pré-estabelecida. Mais uma vez, como eu tinha discutido na aula anterior, há apenas um ponto, vejamos aqui, esse ponto aqui que está bem aqui embaixo. A gente pode pensar que ele está muito afastado da reta, mas na realidade não necessariamente ele está muito afastado da reta. Vai depender do seu limite do resíduo que você considerou. No nosso caso aqui, vamos fazer uma aproximação grosseira, a gente está falando que nosso resíduo normal, sem ser normalizado pelo desvio padrão, ele está entre menos 1 até mais 1,5 dB, então está ok. Todavia, você agora quer fazer uma análise um pouco mais criteriosa, que é o recomendado. O que nós podemos fazer? Considerando que nós já realizamos todas aquelas configurações nas opções, na questão do plugin do Excel, nós agora vamos fazer uma regressão linear e vamos colocar a estatística específica do modelo. Então, para isso, vamos lembrar, vamos em dados, análise de dados. Essa aqui já é o início da segunda abordagem. Na análise dos dados, ele te dá muitas opções, mas o que nós estamos interessados aqui é na análise de regressão. Aqui vai ser um ponto fundamental. Ele está pedindo para a gente colocar o intervalo y de entrada. Mais uma vez, se nós estamos querendo fazer uma validação do valor medido em relação ao valor simulado, a nossa resposta de interesse ela é o valor simulado, porque ela vai depender do valor medido, e o valor medido ele é um valor que você vai entrar no seu mapa de ruído, e o seu mapa de ruído ele vai te gerar o valor simulado, obviamente. Então, por isso que ele entra no valor y. Se você fizer a relação ao contrário, se seu mapa estiver bem calibrado, não vai dar muita diferença significativa. Todavia, se existir uma grande preponderância de resíduos, isso pode ser uma configuração que vai introduzir erro no seu sistema. Então, por isso, a recomendação é colocar no valor da variável y sempre o valor do nível de pressão sonora simulado. Então, vamos selecionar esse padrão. Então, vamos colocar aqui que é o valor
de entrada y. Y é a nossa variável de resposta. A nossa variável de resposta é o valor do L aqui simulado. Então, vamos selecionar todo o intervalo. Como eu estou considerando aqui ó, o primeiro valor, que ele é o rótulo, então eu vou considerar que eu estou considerando o rótulo, obviamente. E o valor de entrada, ou seja, nossa entrada do modelo, ele vai ser o L aqui medido. Então, selecionando o rótulo mais uma vez, selecionei o rótulo, vai ser o valor medido. Agora, vem a questão que o Excel já vai fazer para a gente. Ele vai poder fazer os gráficos do resíduo, fazer essa curva padrão que nós criamos aqui agora e colocar mais uma estatística de distribuição normal. Então, vamos colocar aqui todas as opções e fazer uma discussão rápida sobre ele. Então, vamos colocar os resíduos, vamos colocar os valores padronizados. Os valores padronizados de resíduo nada mais do que é a ponderação do seu resíduo em relação ao desvio padrão. Ele vai ser interessante para a gente quando você tem um alto desvio padrão, ou seja, uma alta dispersão desses valores aqui em relação à linha de regressão. E ele vai estar ponderando esse desvio padrão para cada amostra. Isso vai ter um efeito positivo aonde? No valor do R². Só que o R², quando ele faz essa ponderação, ele está tratando sobre o R² ajustado. O R² ajustado, ele está fazendo a ponderação, como eu falei, da dispersão em relação à variância em um determinado momento. Para ficar mais claro, vamos observar aqui, por exemplo, eu tenho essa sequência de pontos aqui. Ó. Imagine que está no nível aproximadamente aqui de 62 decibéis. Eu fiz a medição e o seu mapa também fez a medição em vários pontos diferentes. E aconteceu que, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos apresentaram um nível de pressão sonora muito similar. A regressão, de alguma forma, ela tem que ponderar esse distanciamento da colinearidade desses dados. E ele vai fazer isso através dos resíduos padronizados. Você pode plotar também os resíduos normais, ou seja, ele não está fazendo essa distinção entre o desvio padrão de todo o seu conjunto das amostras. No nosso caso aqui, o espaço amostral ele tinha 66 unidades de medida. Colocando todas as opções, vamos colocar um OK, e ele vai gerar as estatísticas do nosso sistema de medição. Primeiramente, aqui não é novidade nenhuma. Ele está simplesmente mostrando o gráfico de regressão para a gente. Você vai ter que fazer alguns ajustes nesse gráfico. Primeiro, mais uma vez, é editar o rótulo para colocar ele em valores similares. Por exemplo, a variação de x tem que estar no mesmo range da variação de y. Isso quer dizer que se eu estou variando x de 50 a 80, o valor aqui do y também vai ter que estar variando de 50 a 80. Então, já fiz isso. Então, vejam que eu não coloquei a reta, mas eu poderia colocar a reta. Isso aqui é apenas uma representação do seu modelo. Mas esse valor em laranjado é o que está representando a reta. Ah, mas por que só está tendo esses valores para onde está a reta? Vamos lembrar lá na nossa aula anterior. Eu estou tendo esse valor aqui. Ele seria o nosso y asterisco que está sobre a reta. E esse daqui seria um valor do y que a gente não tem. E o valor do y aqui seria a média da variação. E esses valores eles iriam fazer o quê? Nós iríamos ponderar esses efeitos dessas variâncias e ele vai calcular o valor do R². Ó, o valor do R² aqui foi aproximadamente o mesmo valor do nosso outro modelo. Que aqui ele simplesmente fez uma aproximação. Sobre aquela questão do R² ajustado, ele colocou que ele está penalizando o nosso modelo pela questão do excesso de linearidade. Então, isso é um fator que deve ser considerado nas nossas análises. Então, isso daqui já seria o nosso primeiro gráfico da curva de calibração. Ah, mas aí vem a questão dos resíduos. Esses resíduos aqui são os resíduos similares ao nosso outro gráfico. Só que aqui ele está fazendo uma ponderação pelos resíduos padrões, ou seja, ele está calculando pela diferença entre o valor medido e simulado e ponderando pelo desvio padrão de toda a sua amostra. Então, vamos colocar aqui. E o desvio, mais uma vez, inicialmente, sem fazer um teste estatístico, ele está mostrando que os dados não estão apresentando grande variância em relação ao eixo dos resíduos, ou seja, a diferença entre a linha 0, o valor positivo, e o valor negativo. Ou seja, ele está uniformemente distribuído em todo o nosso range de medição. Além disso, não verificamos nenhuma tendência, nem de crescimento, nem de decrescimento.
Então isso já é um indicativo que o nosso resíduo está sim vindo de um modelo linear. Feito isso, o Excel ele vai te dar aqui as estatísticas do modelo. E essas estatísticas do modelo, ele vai te dar quais são os coeficientes que são estimados para esse modelo. E além disso, se você está considerando o seu modelo em relação à linha zero ou não. Isso também vai depender do seu tipo de aplicação. Você pode descobrir, fazendo análise ANOVA através da regressão, qual que é a qualidade do seu ajuste e se o seu ajuste é adequado ou não para uma análise linear. No nosso caso aqui, ele é adequado porque o nosso f de significação, ou seja, o valor p, ele deu aproximadamente zero para a hipótese nula que nosso modelo sim ajusta a um modelo linear com grande satisfação. Então, isso aqui ele está mostrando que é o valor fp. Ó. Então, aqui eu falei para vocês o valor p é o mesmo valor associado. Os resíduos, que eu já tinha colocado a opção lá também, ele vai te dar os resíduos padronizados e os resíduos não padronizados. Ou seja, os não padronizados simplesmente está querendo dizer em relação ao valor que você não está ponderando o desvio padrão. Então, para cada uma das suas medições, você vai ter essa relação. Olha que interessante aqui. Se nós verificarmos lá, eu já tinha discutido que esse ponto aqui está aproximadamente fora da nossa reta de regressão. Então, ele imagina aqui que ele foi um dos últimos pontos. Então, vamos aqui verificar, ó a magnitude do resíduo dele. Foi uma magnitude alta, deu um desvio de aproximadamente 4 decibéis. Aí você vai me perguntar, mas isso está validado? Em relação à curva de calibração, você pode falar que está sim. Mas, voltando um pouquinho, se você estiver tratando usando um critério normativo, seguindo alguma norma, você vai ter que tomar muito cuidado, pois as condições de análise vão depender das condições que essa norma está te recomendando. E vai depender da ponderação. Se a sua norma está tratando de uma diferença máxima, ou seja, entre o nível medido e simulado de até 2 decibéis para cima ou para baixo, esse nosso mapa estaria, de certa forma, desvalidado. Só que aí entra a questão também do operador. Você vai verificar o seguinte, mas uma amostra aqui que deu acima de 2 decibéis em relação ao total vai representar quantos por cento? Essa é uma questão interessante. Para você fazer isso, a gente pode criar o gráfico de Pareto e vamos verificar se será que apenas, sei lá, 1% das amostras que não estão de acordo com o meu valor de referência é suficiente para desvalidar o meu mapa? Né? Então, essa é a questão que a gente está tentando responder agora. Então, a gente vai aqui em inserir, colocar aqui, gráficos recomendados, todos os gráficos de histograma e vamos colocar o gráfico de Pareto, simplesmente para fazer uma visualização básica. O gráfico de Pareto, ele vai nos mostrar qual que é a variação cumulativa dos valores associados à diferença do nível medido ou simulado, que no caso representa o resíduo. Só que para a gente fazer o gráfico de Pareto, nós estamos interessados nos valores entre as diferenças absolutas. Se a gente colocar dessa forma aqui, ele está falando aqui, por exemplo, para a gente, deixa eu tentar aumentar aqui, os rótulos por categoria, não. Por compartimento... Tem uma opção que ele deixa colocar os rótulos aqui, para ver a quantidade de pontos que estão nesse range de variação. Se nós observarmos aqui, por exemplo, temos 3 pontos que estão entre uma diferença de menos 3 dB até o valor 0, por exemplo. Então, esses 3 pontos eles vão representar aproximadamente 10% de nossa amostra. Aí vai caber a você falar, será que 10% das minhas amostras, dos meus pontos, vai desvalidar todo o nosso modelo? Às vezes não, mas é interessante essa análise. Se você quiser ser um pouco mais criterioso durante a sua validação, vamos considerar o valor absoluto do resíduo, sem ser o padronizado nesse momento, só apenas para fazer a análise. Considerando o valor absoluto, ele vai dar uma relação similar ao não absoluto. A diferença é que a gente vai conseguir ver essa distribuição da quantidade de pontos em relação ao nosso nível tolerável, que agora não vai ser mais ou menos 1, vai ser apenas o nível, por exemplo, de 4 dB, que a gente já está considerando a diferença.
Então vamos em inserir gráficos, recomendados, todos os gráficos, gráficos do tipo histograma e vamos colocar o gráfico de Pareto. Vamos verificar que os dois gráficos são similares. Deixa eu colocar um zoom aqui pra gente. E agora, deixa eu colocar aqui para colocar um número de variáveis por cima, ficar uma visualização clara. Deixa eu aumentar aqui, porque ficou pequeno. Então, vamos fazer a análise aqui agora, considerando os limites brutos dos nossos dados. O que ele está dizendo? Que apenas 2 pontos estão entre 3.9 até 4.3 dB. Isso seria o nível máximo, tanto seja positivo ou negativo. Será que 2 pontos em relação à nossa amostra de 66 pontos é algo significativo? No meu ponto de vista, não. Mas vai depender do seu tipo de aplicação. E com isso eu encerro essa questão sobre a validação dos mapas acústicos. Eu vou deixar essas coisas aqui pré-configurado para vocês nessa planilha, mas lembre-se de ativar as opções aqui avançadas para ter aquelas opções de análise. Eu não vou entrar no mérito do teste de normalidade aqui, porque também, mais uma vez, vai depender do seu tipo de aplicação. Mas os conceitos básicos, por exemplo, da validação de uma curva de calibração, ela já foi passada aqui nessa aula. Vocês agora vão ter que fazer, os que desejarem, para fazer a verificação nesses outros dados dos artigos aqui, que são casos reais. Então, vocês já vão poder testar. Esse aqui é o mapa de ruído associado a esse sistema de medição. Então, vocês podem fazer as duas abordagens, simplesmente plotando, fazendo aquela opção de colocar o gráfico de regressão e você criar ele, ou você pode fazer utilizando o próprio Excel, que ele vai te dar as informações automatizadas. Esse outro dado aqui que eu já tinha falado para vocês também, ele é uma aplicação industrial, então você vai ter a diferença dos níveis medidos e simulados. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, né, todos que assistiram às aulas. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato, que eu ficarei feliz em ajudá-los. Adicionalmente, também, eu estaria anexando aqui alguns vídeos do YouTube. Esses vídeos, eles irão... Foi um treinamento, eu não me lembro se foi executado em 2017, 2018, em relação ao SoundPlan. Ele não vai ser um treinamento especificamente para mostrar a vocês como vai funcionar tudo, porque vai depender primeiramente daquilo que eu já tinha discutido lá na primeira aula, que é a conceituação das definições básicas, a escolha do tipo de fonte, a escolha do relevo, a escolha dos coeficientes de absorção. E existe sim a necessidade de vocês estudarem isso em mais detalhe, justamente para não cometer alguns erros que eu tinha já discutido, que é em relação, por exemplo, a escolher a quantidade de pontos. Exemplo, você vai considerar 10 pontos apenas para fazer a validação do seu mapa de ruído? Olha, eu não recomendaria. Primeiro porque o seu teste de normalidade ele vai ter que ser um teste mais robusto. E segundo, apenas 2 valores deram acima do limite que você determinou como tolerável da diferença entre o valor medido e simulado. Foram maiores do que o seu limite, né? Correto? Mas 2 valores medidos de uma população de 10 já representa 20%. Então, isso não está de acordo. E se você for submeter isso para uma revista científica, o avaliador ele já vai perguntar direto qual foi o método de validação e qual foi o seu critério. Se você não tiver isso respondido e bem consolidado, o seu artigo ou o seu trabalho ele pode ser desvalidado. Não estou aqui propagando o terror, jamais. É apenas uma questão para demonstrar a importância de estudar os conceitos básicos que está sendo tratado aqui durante essas aulas. Mas, no mais, eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço a oportunidade do professor Zanin também de ter permitido ministrar esse curso rápido. Relembro que isso aqui é uma introdução da introdução e que, assim como vocês, eu estou aprendendo a cada dia e qualquer informação nova, vocês podem entrar em contato que estarei feliz em ajudá-los. Então, abraço e vejo vocês no laboratório.